do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, vemos então que, quando nós ingressamos com uma demanda em face da União, são 4 as possibilidades, escolhas que nós temos para o foro competente. Por quê? Porque esse dispositivo diz que eu posso ingressar com a demanda no domicílio do autor, veja, a primeira possibilidade. A segunda, no local onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda. Terceira possibilidade, onde esteja situada a coisa. E quarta possibilidade, no Distrito Federal. Então, quando é a União, é mais fácil eu verificar qual o foro competente eleito. Via de regra, a FGV não tem trazido nome dos lugares, municípios, para que nós, então, possamos escolher o foro competente. De modo que, quando a FGV não menciona qual é a cidade, não cabe a nós também inventarmos, sob pena de identificação de prova. Nesse caso em que a FGV não traga menção, não faça menção à cidade, você deixa de forma genérica, qual seja, município, só para demonstrar que você sabe fazer o endereçamento de forma completa, mas como ela não disse qual a cidade, você deixa de forma genérica. Em muitas provas, porém, ela já tem trazido da seguinte forma: município X, município Y. Então, você tem que utilizar esses dados fornecidos pela banca. E, é claro, se essa prova, agora, do exame 24, vier com menção à cidade, aí você tem que colocar o nome da cidade, porque o dado fornecido pela prova é pontuado no gabarito, certo? Por isso que eu tenho que te explicar certinho qual é o local que você deve ingressar com a demanda. Essa regra do artigo 109 da Constituição Federal, parágrafo 2º, hoje ela se repete no CPC. Antes não havia menção no CPC sobre essa regra, mas hoje há menção expressa no artigo 51 do CPC. Até se você quiser fazer uma remissão no artigo 109 da Constituição Federal para dizer, olha, igualzinho tem lá no CPC, sinta-se à vontade. Não vejo necessidade, porém não considero também que não deva ser feita essa remissão. Então, pode colocar no parágrafo 2º, artigo 51 do CPC, sem problema algum, sem medo do edital, porque o edital permite esse tipo de remissão. E vejamos lá, só para você compreender. CPC, artigo 51, temos: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. E parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, realmente, a regra, como eu te disse, se repete. Exatamente o que eu tenho no artigo 109, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, eu tenho aqui nesse artigo 51, caput, parágrafo único do CPC. Pois bem, quando for Justiça Federal, já está resolvido. E quando for Justiça Comum? Aonde que eu devo ingressar com a demanda? Via de regra, nós iremos ingressar com a demanda, pelo artigo 46 do CPC, no domicílio do réu. Veja como muda. Quando eu estou na Justiça Comum, Justiça Estadual, artigo 46, via de regra, domicílio do réu. Acompanhe comigo, esse sim, para você grifar no CPC. Artigo 46, ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Essa é a regra. Agora, o novo CPC, ele trouxe uma inovação, quando quem for parte é o Estado ou o Distrito Federal. A inovação é, na verdade, uma repetição do que nós aplicamos lá quando a União é parte. Como assim? Eu farei a leitura do artigo 52 do CPC, para você marcar, e eu já te explico para você compreender essa questão de foro competente. Vem cá. Artigo 52. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado, então grifa, se Estado ou Distrito Federal for o demandado,
A ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Então, veja bem, hoje, em razão do novo CPC, há uma regrinha específica para uma demanda em que envolve o Estado. Sendo o Estado a parte autora, assim como o Distrito Federal, será competente o foro do domicílio da outra parte. Mas, se eu ingressar com uma demanda em face do Estado, veja, o parágrafo único diz, então pode a pessoa, o contribuinte, no nosso caso de tributário, ingressar com a demanda no domicílio do autor, ou aonde ocorreram os fatos e atos que deram origem à demanda, ou no local da situação da coisa, ou na capital do ente federado. Veja, a regra que eu tenho para a União hoje se aplica também para o Estado e Distrito Federal. De forma, então, que a única exceção que eu vou ingressar com a demanda no domicílio do réu é quando o município for parte. Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Quanto ao foro competente, esses 3 artigos são importantes para você marcar. Quais sejam? Artigo 109, parágrafo 2º, artigo 52 do CPC, quando envolve a outra parte, o Estado ou o Distrito Federal, e ainda o artigo 46, para você verificar quando o município for parte, qual é o foro competente para ingressar com a demanda, certo? Agora sim, nós já conseguimos enfrentar todos os nossos problemas referente ao endereçamento. Só para você recapitular, eu vou escrever novamente como se fosse um rascunho nosso e o próximo passo é fazermos as remissões no CPC. Como eu te disse, toda aula nós teremos remissão, seja durante a aula ou seja no final da aula, para que você localize tudo que a gente comentou sem que você tenha que decorar. Veja, quando eu falo de petição inicial, o primeiro ponto é abrir o artigo 319 do CPC, que diz sobre a petição inicial. Aliás, esse dispositivo, ele me ensina a fazer uma petição inicial. E logo que eu abro esse dispositivo, o inciso 1 diz o quê? Ora, o que deves ter na tua petição inicial é o endereçamento, é saber o juízo que é dirigida, certo? Só que quando eu olho para o inciso 1, na minha cabeça virá imediatamente, ora, são 3 problemas. Quais sejam? Já vamos para o rascunho e anotamos. O primeiro problema é saber se é competente para julgar Justiça Federal ou Justiça Comum. O segundo, se é vara comum ou vara juizado especial. E o terceiro problema é verificar o foro competente. Tá certo? Quando eu falo do primeiro problema, vem na tua mente o quê? Imediatamente o artigo 109, que é por exclusão, que ele já diz para mim, olha, se a parte for a União, bem como suas autarquias ou empresas públicas federais, será competente para julgar a Justiça Federal. Se essas pessoas não forem parte, aí será competente a Justiça Comum. Então, esse artigo 109 é o primeiro que você deve fazer remissão lá no artigo 319 do CPC. Vem só comigo. Artigo 109, para você já saber, opa, é competente Justiça Federal ou Justiça Comum? Ok. Quando você resolve esse primeiro problema, que é fácil, eu olho para a parte, sendo a União, agora eu juro que é a última vez que eu vou falar, sendo a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, eu sei que quem vai julgar é a Justiça Federal, não sendo essas pessoas parte, quem vai julgar é a Justiça Comum, aí você já começa a abrir 2 análises. Por quê? Vem cá, na Justiça Federal eu sigo uma lei e na Justiça Comum eu sigo outros dispositivos. Veja, quando eu falo de Justiça Federal, a minha base está no artigo 109 da Constituição Federal, ok? E Justiça Comum é por exclusão, certo? Depois que eu descubro se é competente para julgar Justiça Federal ou Justiça Comum, o meu segundo problema é vara. Vara comum ou vara juizado especial? Regra é vara comum. Mas, se preenchidos 2 requisitos para juizado especial, eu tenho que endereçar a minha petição para a vara do juizado especial.
Quais são mesmo esses dois requisitos? Vamos só memorizar e depois eu anoto ali para você. São eles: valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e, segundo requisito, a parte autora só pode ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Aonde que eu vou encontrar esses requisitos para me lembrar de juizado especial? Se eu estiver em Justiça Federal, vamos lá, para a Lei 10.259 de 2001, artigos para serem grifados 3º e 6º. O artigo 3º fala do valor da causa e o 6º fala do segundo requisito, que é a parte autora. E na Justiça Comum, anote, tenho que seguir a Lei 12.153 de 2009, artigos 2º e 5º, em que também serão também mencionados os dois requisitos, valor da causa e parte autora. Certo? Agora, como que eu faço essa remissão lá no artigo 319? Vem cá. Quando você fez remissão para o artigo 109 da Constituição Federal, você já pode abrir um parêntese e escrever Lei 10.259 de 2001, artigos 3º e 6º. Ou, se tiver muito poluído o seu artigo 109 da Constituição Federal, o seu artigo 319 do CPC, eu sugiro que quando você for lá para o artigo 109 da Constituição Federal, você puxe uma flechinha e escreva a Lei 10.259 de 2001, para você se lembrar que essa lei vai falar sobre o juizado especial. E agora sim, para lembrar do juizado especial Justiça Comum, Lei 12.153, abaixo do 319. Tá certo? E agora, o terceiro problema é o foro competente. Na Justiça Federal, aonde que está a regrinha para que eu possa escolher o foro competente? No artigo 109, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. E na Justiça Comum, quando é parte o município, eu sigo a regra do artigo 46 do CPC, e quando for parte o Estado ou Distrito Federal, novidade, iremos seguir a regra do artigo 52 do CPC. E então, para eu lembrar de tudo isso, tenho que decorar? De forma alguma. Segunda fase, nada de decorar. Vou para o artigo 319 e escrevo lá, artigo 46 e 52 do CPC. Agora que nós já sabemos como identificar os problemas quanto ao endereçamento, vamos verificar como fica o endereçamento. Então, vamos lá. A minha sugestão, primeiro quanto à Justiça Federal. A minha sugestão é de você fazer da forma mais completa possível, mencionando, inclusive, que é excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara, que eu já te falo qual é. Mas por que eu já faço essa sugestão? Pelo seguinte, de acordo com o novo CPC, você só precisa identificar o juízo, ou seja, vara civil da Justiça Federal, por exemplo, ou vara da Fazenda Pública, só precisaria fazer a alusão no endereçamento à vara em que você está endereçando. Mas, como é de praxe, como antes do novo CPC a gente já fazia o endereçamento completo, remetendo-se ao juiz, eu entendo que não há problema algum você continuar seguindo esse padrão. Até porque em nossos escritórios nós continuamos dessa forma. E vou perder nota? De forma alguma. Tanto que já estamos, salvo engano, na 4ª prova ou 3ª prova, pós-novo CPC, e até agora a FGV tem considerado como correto tanto o endereçamento que eu falo do excelentíssimo senhor doutor juiz, como o correto endereçamento que eu não falo dessa parte e vou direto para a vara. Como assim? Vamos para o exemplo que você vai compreender melhor. Veja, se for Justiça Federal, eu recomendo fazer da forma mais completa possível. Então, escreva lá, excelentíssimo senhor doutor juiz, o quê? Federal, da vara civil federal, da subseção D, seção judiciária do estado D. Essa é a forma mais completa que nós temos.
O que você pode resumir? Porque muita gente está dizendo, meu Deus, que endereçamento grande. Bom, primeiro que é o primeiro contato que estamos tendo com o endereçamento. Daqui até o dia da sua prova, você vai repetir tantas vezes que já vai ficar fácil para você. Mas você pode simplificar de que forma? Muitas pessoas não fazem menção à subseção, porque nem em todas as cidades nós temos subseções, mas seção judiciária nós temos em todos os estados, inclusive com previsão constitucional, artigo 110. Então, se você tiver que simplificar, tirar alguma coisa que você está achando que está muito grande, eu sugiro que você tire subseção, mas jamais a seção judiciária, tá? Agora, ainda como que pode ficar mais resumido? De acordo com o novo CPC, você só precisaria falar hoje da seguinte forma: a Vara Civil Federal da subseção D, seção judiciária do Estado D. Você não precisaria mais escrever excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Por quê? Você só tem que mencionar o juízo e não dizer qual é o juiz. Mas, como eu te disse, é a minha praxe. Eu continuo utilizando excelentíssimo senhor doutor juiz, eu gosto dessa forma e não está errado. Mas você pode escrever apenas a Vara Civil Federal da subseção D, seção judiciária do Estado D, ou ainda, mais simplificado, impossível, a Vara Civil Federal da seção judiciária do Estado D. Todas essas formas aqui que eu disse, vocês estarão corretas. Eu adoto a forma mais completa. Agora, sinta-se à vontade para você adotar como quiser. Mas lembre-se, se você faz da forma mais completa e esquecer alguma coisinha, ainda vai estar correto. Agora, se você já faz da forma mais simplificada e esquecer alguma coisa, vai estar errado, certo? Pois bem, agora, se for juizado especial na Justiça Federal, você só vai mudar o nome da vara. Olha só, continua o mesmo endereçamento, mas você vai dizer Vara Juizado Especial Federal. Vem comigo para você perceber a diferença. Então, no juizado especial, o endereçamento fica excelentíssimo, senhor doutor juiz federal da vara. Qual é o nome da vara? Do juizado especial federal. Continua igual, da subseção D, seção judiciária do Estado D. Então, esses endereçamentos, realmente, à primeira vista, parece difícil. Mas, como eu te disse, a gente vai repetir tanto, que isso vai estar na tua cabeça. E no dia da prova, você vai fazer em menos de 3 segundos. Josi, e se for lá da Justiça Comum? Vamos lá. Minha sugestão: excelentíssimo senhor doutor juiz, agora veja, juiz de direito, da Vara da Fazenda Pública da Comarca D. Paramos um minuto também para explicações. Bom, de acordo com o novo CPC, você não precisa mais falar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, nesse caso. Bastaria escrever a Vara da Fazenda Pública da Comarca D. Mas, outra informação a título de esclarecimento. Josi, em minha cidade não tem Vara da Fazenda Pública. E aí? Bom, nas cidades em que não há Vara da Fazenda Pública, nós iremos endereçar para a Vara Civil mesmo. Vara Civil da Comarca D, Estado D. Agora, o que nós adotávamos antes de ser a FGV? Nós adotávamos a seguinte situação. Se fosse uma cidade capital, como a maioria das capitais há Vara da Fazenda Pública, você já endereça para a Vara da Fazenda Pública. Se não fosse cidade capital, você coloca Vara Civil, abre o parênteses, Vara da Fazenda Pública, se houver, e segue normalmente. Isso era muito utilizado à época ainda que a CESP realizava nossos exames. Com a FGV, na primeira prova, nós conseguimos sentir a banca. E aí, o que aconteceu? Na primeira prova, foi exigido embargos à execução fiscal. E quando nós formos estudar sobre a execução fiscal, as defesas em execução fiscal, eu vou te ensinar que há uma vara especializada que é Vara de Execuções Fiscais. Mas não é em todo município que tem, não, para você ter ideia. Aqui, em Justiça Comum, no meu município que eu resido, que é Curitiba, não tem Vara de Execuções Fiscais. Então, em cidades menores, é claro que não vai ter. E aí, o que aconteceu? Caiu uma questão
Nessa realmente foi até mencionado o nome do município, Rancho Queimado, e muitos candidatos, e com razão, endereçaram da forma mais genérica, partindo do genérico para o mais especializado, dizendo, olha, vara da Fazenda Pública, abriram parênteses, vara de execuções fiscais, se houver, né? E continuaram o endereçamento, porque, claro, partiu-se da premissa. Poxa, imagine se o município, o Rancho Queimado, que é pequenininho, vai ter vara de execuções fiscais. Qual foi a nossa surpresa? A surpresa foi zeraram o quesito endereçamento. Nós recorremos e a resposta da banca foi a seguinte: considere sempre a vara mais especializada. Deixe que eu diga quando não tem a vara especializada. Ou seja, a partir de então, nós adotamos sempre a vara mais especializada. Independentemente de ser capital ou cidade do interior, nós sempre iremos endereçar para a vara da Fazenda Pública. Eu só pensarei em vara cível se a prova deixar claro que naquela cidade não há vara da Fazenda Pública. Até hoje ela não fez isso, mas eu estou te dizendo o que ela nos trouxe quando foi cobrado uma vara tão especializada, que é a vara de execuções fiscais. E aí é o que eu digo a diferença das pessoas que já estão há muitos anos nesse mercado, em preparatórios para o exame de ordem, em que nós já passamos por diversas provas, por diversas correções. Essa também é a diferença do nosso curso. Tanto eu quanto o professor Eduardo Sabag já estamos há muitos anos nesses preparatórios. E eu já analisei, olha, com certeza absoluta, mais de 5.000 provas de candidatos já passaram por mim, verificando o que a banca aceita, o que a banca não aceita. Tanto que, no final do curso, o meu pedido final, além de dizer vão com calma para a prova, eu digo, ó, saiu o resultado da prova, encaminhe a prova para eu analisar, para ver como a banca está se portando, porque isso é importante para o meu próximo curso. Não adianta só saber o direito tributário, eu tenho que saber como pontuar. Porque se você não sabe esses detalhes, você não atinge a nota do quesito. E aí, infelizmente, pode não passar. Então, é por isso que você, depois de fazer a prova, vai passar com certeza. Ainda assim, você não pode se esquecer de mim, não. Tem que mandar a tua prova, porque isso com certeza faz a diferença, ajuda os demais colegas. Durante o nosso curso, eu vou mandar pelo nosso site, disponibilizar provas de candidatos do exame anterior, para você ver o que eles fizeram. Muitos atingiram a nota máxima, tive alunos que tiraram 10 na prova passada, então por que você não vai fazer também bonito? Com certeza absoluta fará lindo. Então, só para trazer aqui a história, para você saber o porquê que nós adotamos vara da Fazenda Pública. Então, o endereçamento completo na Justiça Comum fica: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública da comarca D, estado D. Josi, e se for juizado especial? Você só acrescenta. Você só vai trazer no nome da vara. Olha só. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do juizado especial da Fazenda Pública da comarca D, estado D. Então, só para revisarmos aqui o que nós fizemos até agora, vamos juntos, né? Se for Justiça Federal, sugiro, levante-se da sua cadeira, diga aí comigo. Tem que repetir, converse comigo. Estamos só nós dois. Olha que beleza. Na Justiça Federal, como é que fica o endereçamento? Tenta lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. E se for Justiça Federal Juizado Especial, só põe o nome na vara. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara do Juizado Especial Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. E se for Justiça Comum, regra, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública. Se é Justiça Comum, eu falo vara da Fazenda Pública da comarca D, estado D. Se a prova falar, não tem vara da Fazenda Pública, aí você escreve vara civil da comarca D. E se for juizado especial na Justiça Comum, só coloca o nome da vara. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca D,
estado de. Certo? E aí, Josi, depois que eu finalizei o endereçamento, na prática, você está acostumado a observar que deixa-se um espaço grande, né, entre o endereçamento e a qualificação. Na prova da OAB, nem sonhe em deixar esse espaço grande. Claro que não. Por quê? Porque na prática, aquele espaço é utilizado muitas vezes para o juiz já despachar ali. Na prova da OAB não vai ter o despacho do juiz, graças a Deus, né? A gente só fica esperando o nome na lista de aprovados. E você não pode pular muitas linhas por algumas razões. Dentre elas, a primeira, você só tem 150 linhas para fazer a tua peça prático profissional. Agora pode parecer que são muitas linhas, mas você vai perceber no final do curso que vai faltar linha para você. Então você não pode ficar pulando linha, não, sob pena de faltar linha no final, e aí vira aquele desespero. Em segundo lugar, nós estamos participando de um concurso. Eu não posso deixar espaço para que, sei lá, alguém anote alguma coisa lá e eu possa perder nota. Então, entre o endereçamento e a qualificação das partes, você pode, no máximo, pular uma linha para deixar de forma organizada. Alguns ainda dizem, Josi, eu posso escrever, entre parênteses, pular 10 linhas para demonstrar ao examinador que eu tenho conhecimento, que na prática eu deixaria o espaço? Fica a seu critério, não está errado não. Mas a minha sugestão é que você nem precisa colocar entre parênteses para dizer pular 10 linhas. Que isso o examinador já sabe, que você já sabe. Então, entre o endereçamento e a qualificação das partes, sugestão, pular apenas uma linha. Tá certo? Porque se pular muita linha, você vai ter dificuldade depois de escrever tudo que você sabe em poucas linhas que restarão. Então, endereçamento, pula uma linha, nem precisa escrever pular 10 linhas, mas se você quiser, sinta-se à vontade. E depois, passamos para a qualificação da parte autora. Outra pergunta comum é, Josi, no endereçamento eu posso abreviar? Na prática, você sempre abrevia, mas na prova da OAB, sugiro que não. O endereçamento, nada de abreviar. Vamos escrever tudo por extenso. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Segunda dúvida, Josi, eu posso escrever em caixa alta o endereçamento? Pode. O endereçamento você pode escrever em caixa alta. E já comentando aqui, Josi, eu posso escrever a prova inteira com letra de forma? Não tem problema. Pode escrever com letra de forma prova inteira. Mas lembre-se que sempre deve ser uma letra legível, pois se a sua letra for ilegível, o edital permite que o corretor zere esse quesito. Ok? Pois bem, fiz o endereçamento, pulo uma linha, vamos qualificar. Vamos qualificar aqui quem? Bom, nós podemos ter como parte autora pessoa física ou pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, eu penso que é até mais fácil de qualificar. Por quê? Porque na pessoa jurídica você vai dizer apenas o nome da empresa, aqui eu coloquei como empresa X, vai dizer pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número, com sede na rua, número, bairro, cidade, estado, CEP e com endereço eletrônico, 3 pontinhos. Alguns detalhes, informações. Primeiras, veja, a prova geralmente não fornece o número do CNPJ. Logo, você não pode inventar, sob pena de ter a identificação de prova. Nesse último exame, nós tivemos, olha, muitos problemas de falta de correção de prova, porque tudo alegava uma identificação de prova. Graças a Deus, não tivemos problema com a turma de tributário, mas em outras matérias tivemos. E não podemos repetir, né, o que aconteceu com as outras disciplinas. Então, vamos sempre deixar de forma genérica. De que forma? Você escreva, ó, inscrito no CNPJ sob número, coloca 3 pontinhos ou, no máximo, xizinho. Mas eu não posso ficar inventando número. Ah, Josi, ele vai descontar a nota. Você só vai colocar um número ali, se existir, previsto na tua prova realmente. E aí, a parte do endereço, né? Eu coloco da forma completa, com sede na rua, 3 pontinhos, número, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, CEP. Tem muita gente que coloca assim,
com o endereço completo? Eu sempre sugiro aos meus alunos fazerem dessa forma completa. E temos sempre obtido a pontuação integral nesse quesito. Logo, não mexam no time que está ganhando. Além disso, você sabe já que com o novo CPC, nós temos que colocar o endereço eletrônico. Então, eu acrescento endereço eletrônico, 3 pontinhos. Essa é a qualificação da pessoa jurídica. E quanto à pessoa física? Para terminarmos a nossa petição inicial, eu lhe convido para a nossa segunda aula. Então, não deixe de assistir a nossa segunda aula. A segunda aula, vamos fechar a petição inicial. Fecharemos, não se preocupe. Esse nosso primeiro encontro aqui é um pouquinho mais, né? Que nós estamos nos conhecendo, mas depois vai fluir mais rapidamente. Mas como eu te disse, eu vou repetir, eu vou fazer do básico, pensando que você nunca viu uma peça prático-profissional, porque não adianta. Exame de ordem não combina com salto alto. E às vezes aquilo que você acha que você mais sabe, quando vai ver aqui, nem é pontuado dessa forma na banca da FGV. E eu tenho que te mostrar como que a banca gosta. Porque nós, além de ensinarmos o direito tributário, eu vou te mostrar como atingir a pontuação máxima. Como eu disse, e é verdade, a maioria dos nossos alunos tem gabaritado a peça prático-profissional. Então, queridos, aula que vem, terminamos a petição inicial e, é claro, iniciaremos a identificação das peças, quando é ação declaratória, quando é ação anulatória e assim sucessivamente, passando por todas as medidas aqui possíveis em nosso direito tributário. Um grande abraço e eu te espero em nossa segunda aula. Até lá!